Hoje, bolando uma questão de pontos de interseção entre curvas, me surgiu aqui esse final da equação. Raiz quadrada de 101. Pô, mas podia ser raiz de 100, só que a realidade não é aquilo que a gente quer que seja. Os números da natureza realmente não são redondinhos igual a gente às vezes quer que sejam. Então o que eu fiz? Vou calcular a raiz quadrada de 101. Podia ter pegado a calculadora, mas resolvi pegar o polinômio de Taylor de ordem 2 para calcular. f de x0, derivada da função em x0, x menos x0, elevado a 1 dividido pelo fatorial de 1, mais derivada segunda de x0, x menos x0 ao quadrado dividido pelo fatorial de 2. Qual é a função? Vamos lá então. A função raiz quadrada é a função raiz quadrada de x. Eu quero o quê? O f de 101, ou seja, raiz de 101. Veja que 101 está na vizinhança de 100, cuja raiz a gente conhece bem. Raiz quadrada de 100 é 10. Então veja lá. Quem é o x0 nessa história? É o 100. O f de x0 é o 10, não é? A raiz quadrada de 100 é 10, que é a, raiz quadrada, né? A função raiz quadrada. E o 101 quem é? É o x. E x menos x0 lá do polinômio é 100, 101 menos 100, dá 1. A função é f de x raiz de x. Vamos calcular a derivada primeira? Derivada da raiz quadrada de x, 1 sobre 2 raiz de x. Esse 1 sobre 2 raiz de x, como é que eu posso escrever? Eu posso escrever assim, ó. Aqui é a derivada primeira ainda, viu? Eu posso passar essa raiz para cima, aí fica x elevado a menos meio, que a raiz quadrada de x, né, x elevado a 1 a meio positivo, passei para cima, troquei o sinal, não é verdade? Então vamos calcular o f' de 100, que é o x0. De 100, 100 elevado a menos meio, isso aqui vai ficar o quê? Raiz quadrada de 100, só que inverso. Vai ficar 10, 1 décimo. 1 décimo vezes meio é 20 avos. Então está aqui o f' de x0. E a derivada segunda? A derivada segunda é a derivada dessa aqui. Como é que deriva isso aqui? Ó? Menos meio vezes meio vezes x elevado a quanto? Menos meio menos 1. Ó, menos 1 é menos 2 sobre 2, menos 1 sobre 2, menos 3 sobre 2. Ficou menos 1 quarto, x elevado a menos 3 sobre 2. Vamos calcular o f duas linhas de 100, ou seja, a derivada de x0, que é o 100. 100 elevado a menos 3 meios. Isso aqui vai dar raiz elevada a menos 3 meios. Vai ser raiz de 100 é raiz cúbica, não, é raiz menos 3 meios, é raiz quadrada mesmo, né? Vai ficar menos 100, eu substituí apenas, olha aqui, eu já estava querendo fazer a conta, não, eu substituí o x por 100, porque não é isso. Então esse número 100 elevado a menos 3 meios dividido por 4, né, negativo, dá menos 0,0025. Esse aqui é o f de duas linhas de 100. Ou seja, é a derivada segunda. Agora vamos substituir. Ó, o teorema de Taylor. F de 0. Quem é o f de 0? É 10. Quem é a derivada primeira? A derivada primeira acabei de calcular, vai dar 1 sobre 20. X menos x0 é 1. A derivada segunda deu esse número aqui. X menos x0 é 1 ao quadrado dividido pelo fatorial de 2, que é 2. Então, fazendo a substituição, a raiz quadrada de 101 vai ficar assim, ó. 10, que é o f de x0, mais a derivada vezes aquele x menos x0 elevado a 1, que é 1. E aqui a derivada, né, que deu negativa, menos, vezes x menos x0, que é 1 ao quadrado, dividido por 2.
esse fator dá 10,05, esse fator dá 0,30125. Esse número menos esse dá exatamente esse aqui, ó, 10,049875. Aí eu peguei a calculadora para conferir, e na calculadora deu 10,049875, 62, 11, 20, 89 e vai por aí afora. Quer dizer, observe que as 6 primeiras casas estão exatas. Aí o que eu fiz para terminar o problema? Aproximei esse número aqui, ó, 0,49, 0,50, décimo, centésimo, milésimo. Falta 1 milésimo para isso aqui dar 50 milésimos, concorda? Ó, certo? Falta 1 milésimo. Então eu acrescentei 1 milésimo aqui. Isso aqui deu o quê? 10,050 ou 10,05. O zero aqui não ia fazer diferença. Beleza? Ó, 10,0550. 49 milésimos mais 1 milésimo, 50 milésimos. E as raízes então foram uma raiz 8,525, a outra raiz menos 1,525. Não é legal? Então eu utilizei o polinômio de Taylor como uma experiência, certo? Só para ver até que ponto eu conseguiria, quantas casas eu conseguiria em relação à calculadora. Então observa que até a casa de milionésimo, a continha feita, as contas feitas pelo polinômio de Taylor são exatas. Beleza? Então é isso aí, mais uma questão para você estudar, para você pensar e para você ver são diversas as aplicações do polinômio de Taylor, certo? Essa é uma das utilidades, é a utilidade, é a primeira utilidade, né, do polinômio de Taylor, é calcular números com aproximações, com ótimas aproximações, né? Então é isso, pessoal, bons estudos, vamos todos nos cuidar, certo? Um abraço, tchau, tchau.